Olá, eu espero que todos estejam bem. Como sugestão de um amigo que assistiu outros vídeos nossos, ele nos sugeriu ler algum texto da Simone de Beauvoir. Então eu vou ler a introdução desse livro aqui, A Velhice, e depois a gente vai comentar sobre a nossa leitura. Quando Buda era ainda o príncipe Siddhartha, encerrado por seu pai num magnífico palácio, dele escapuliu várias vezes para passear de carruagem nas redondezas. Na primeira saída, encontrou um homem enfermo, desdentado, todo enrugado, encanecido, curvado, apoiado numa bengala, titubeante e trêmulo. Espantou-se. O cocheiro lhe explicou que era um velho. Que tristeza! Exclamou o príncipe, que os seres fracos e ignorantes, embriagados pelo orgulho próprio da juventude, não vejam a velhice. Voltemos rápido para casa. De que servem os jogos e as alegrias se eu sou a morada da futura velhice? Buda reconheceu num velho seu próprio destino, porque, nascido para salvar os homens, quis assumir a totalidade de sua condição. Nisso, diferia deles. Os homens eludem os aspectos de sua natureza que lhes desagradam, e estranhamente a velhice. A América riscou de seu vocabulário a palavra morto. Fala-se de cara ausente. Do mesmo modo, ela evita qualquer referência à idade avançada. Na França de hoje, este é também um assunto proibido, quando, no fim de Sob o Signo da História, enfrentei esse tabu. Quanta celeuma provoquei! Admitir que eu estava no limiar da velhice era dizer que esta espreitava todas as mulheres e que já se apoderava de algumas delas. Com gentileza ou com raiva, um grande número de pessoas, sobretudo pessoas idosas, repetiram-me insistentemente que a velhice isso não existe. Há apenas pessoas menos jovens do que outras e nada mais. Para a sociedade, a velhice parece uma espécie de segredo vergonhoso, do qual é indecente falar. Sobre a mulher, a criança ou adolescente, existe em todas as áreas uma abundante literatura, fora das obras especializadas. As alusões à velhice são muito raras. Um autor de história em quadrinhos teve que refazer uma série inteira porque havia incluído entre seus personagens um casal de avós. Risquem os velhos, ordenaram-lhe. Quando eu digo que trabalho no ensaio sobre a velhice, quase sempre as pessoas exclamam: que ideia, você não é velha? Que tema triste! Aí está justamente porque escrevo esse livro, para quebrar a conspiração do silêncio. A sociedade de consumo, observa Marcuse, substituiu a consciência infeliz por uma consciência feliz e reprova qualquer sentimento de culpa. É preciso perturbar a tranquilidade. Com relação às pessoas idosas, essa sociedade não é apenas culpada, mas criminosa. Abrigada por trás dos mitos da expansão e da abundância, trata os velhos como párias. Na França, onde a proporção de velhos é mais elevada do mundo, 12% da população tem mais de 65 anos, eles são condenados à miséria, à solidão, às deficiências e ao desespero. Nos Estados Unidos, seu destino não é mais feliz. Para conciliar esta barbárie com a moral humanista que professa,
A classe dominante adota a posição cômoda de não considerar os velhos como homens. Se lhes ouvisse a voz, seríamos obrigados a reconhecer que é uma voz humana. Eu forçarei meus leitores a ouvir essa voz. Descreverei a situação que se reservou aos velhos e a maneira como eles a vivem. Direi tudo aquilo que, desvirtuado pelas mentiras, pelos mitos, pelos clichês da cultura burguesa, se passa realmente em suas cabeças e em seus corações. A atitude da sociedade para com os velhos é, por outro lado, profundamente ambígua. Em geral, ela não encara a velhice como uma fase da idade nitidamente marcada. A crise da puberdade permite traçar entre o adolescente e o adulto uma linha de demarcação que é arbitrária apenas dentro dos limites estreitos. Com 18 anos, com 21 anos, os jovens são admitidos na sociedade dos homens. Quase sempre os ritos de passagem envolvem essa promoção. O momento em que começa a velhice é mal definido. Varia de acordo com as épocas e lugares. Não encontro em parte alguma ritos de passagem que estabeleçam estatuto. E continua a introdução, ainda dá 2 páginas frente e verso. Mas para esse vídeo não prolongar, a gente vai comentar sobre a leitura que a gente fez. Então, assim, a Simone, ela faz uma introdução, na introdução, uma reflexão sobre o envelhecimento e as suas complexidades. Então, ela dá início abordando a ignorância e o tabu que a sociedade tem acerca da velhice. A autora também destaca a importância de um olhar para a velhice reconhecendo como uma fase da vida tão válida, tão significativa como outra qualquer. Ela aponta as dualidades onde coexistem, de um lado, um sentimento de realização e de um outro, a perda da liberdade e as suas limitações. Analisa como a sociedade contribui para a marginalização dos idosos, impondo estereotipos, expectativas, muitas vezes desumanizantes. E a autora termina por fazer um apelo aos seus leitores para confrontar suas próprias atitudes em relação à velhice. Agora, fazendo um contraponto do livro da Simone, que foi escrito em 1970, com a atualidade, há questões em análise que continuam relevantes até hoje. Mas também houve mudanças significativas. E uma das principais mudanças é a conscientização dos direitos dos idosos e a conscientização da necessidade de se combater o ageísmo, que é a discriminação baseada na idade. Hoje a gente pode ver movimentos, a gente pode ver organizações que são dedicadas aos direitos dos idosos. Isso contribui para que haja visibilidade, para que haja influência, e contribui com a inclusão, né, com respeito à população idosa. Houve também avanços significativos na área da saúde. A gente pode ver que hoje a saúde contribui para uma melhor qualidade de vida dessa população e também tem aumentado a expectativa de vida do idoso. Outras mudanças significativas que houve foram as políticas públicas, a tecnologia. A tecnologia tem um papel muito importante, pois permite que os idosos eles se mantenham conectados de uma forma nova, de uma forma significativa e assim dessa forma eles participarem da sociedade. Apesar dessas mudanças positivas,
ainda existem muitos desafios que precisam ser enfrentados, né? Entre esses desafios está o ageísmo, que ainda é muito presente na sociedade, é presente nos locais de trabalho, muito presente nos meios de comunicação. A necessidade também, a questão que ainda prevalece até nossos dias são a falta de apoio social na questão da solidão entre as pessoas idosas. Essa questão ainda é bem preocupante em nossos dias. Em resumo, embora tenha havido mudanças desde 1970, quando a Simone de Beauvoir escreveu seu livro, ainda há muito para ser feito, para que os idosos eles sejam valorizados, eles sejam respeitados em toda a esfera da sociedade. Então é isso, se eu tiver contribuído para uma pessoa ler a introdução ou o livro todo da Simone, eu já fico bem feliz. Eu peço que compartilhem, que curtam, que se inscrevam no canal. E é isso. Gratidão.